Jornal da Manhã. Entrevista. Estamos recebendo em nossos estúdios na manhã desta sexta-feira a doutora Mariana da Silva Ferreira, médica legista e sexóloga forense. Bom dia, doutora Mariana, prazer em recebê-la aqui em nossos estúdios. Bom dia, o prazer é meu. É um prazer. Doutora Mariana, eu vou arrumar o microfone da doutora Mariana um pouquinho mais perto, que ela não é radialista, não. Ela é médica, legista, sexóloga. Exatamente. Mas olha, se falar meia hora aqui, toma o nosso lugar, viu, Cepa? Acho que não. Doutora Mariana, primeiro é um prazer tê-la aqui, né? Essa pauta que a nossa querida Alana, nossa coordenadora, trouxe pra gente debater. Mas eu vou falar um pouquinho mais do seu currículo. Ele é extenso e eu acho que é importante que as pessoas saibam quem vai estar falando deste tema tão importante, em especial para a sociedade, mas também para as mulheres, né? A doutora Mariana é médica legista e sexóloga forense, professora concursada na Academia de Polícia do Estado de São Paulo, médica legista integrante da equipe de sexologia forense do programa Bem Me Quer de São Paulo por 10 anos, médica legista assistente técnica da diretoria do departamento IML do Estado de São Paulo, diretora social e científica da Associação de Médicos Legistas do Estado de São Paulo, AMLESP, especialista em medicina legal, perícias médicas, bioética, sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP, coautora de livros sobre violência sexual, mulheres nas carreiras policiais, bioética, direito e medicina, a Constituição por Elas e Eduardo Filho, educando filhos para a vida. Nossa, é muita coisa. A senhora é jovem para um currículo dessa extensão, né? A gente começa cedo, né? Começa cedo, aí tá cedo com um baita currículo desse. Como é que a gente pode dizer se a gente tem políticas públicas ou a falta de políticas públicas para as mulheres gera esse tipo de violência que nós vemos hoje? Porque às vezes a gente vê muito enxugar gelo, tomar uma atitude, só vai na questão do pronto-socorro, mas falta política pública. Qual é o seu sentimento nesse sentido, doutora Mariana? A política pública ela é essencial, né, para mudar esse contexto da violência. É uma violência caracterizada pelas questões culturais e sociais, isso é fato, né? Nós moramos num país extremamente machista, patriarcal, então a violência contra a mulher, ela sempre foi muito estimulada, socialmente falando, e sempre houve uma conivência social também, um silêncio social em relação a essas violências. O que nós vemos hoje, né, com o aumento do número de registros de casos de violência, na verdade, é o aumento do registro, né, da visibilidade da violência. Ele sempre existiu, mas estava oculto porque a mulher não ia registrar, né? Não registrava. Existia ali um acordo social até a década de 80, mais ou menos. A gente tinha aquela expressão muito utilizada, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Tudo que acontecesse no âmbito da intimidade dentro do lar, ninguém interferia, incluindo a violência contra a mulher e as crianças também. Então havia mesmo um silenciamento coletivo, ainda há, mas hoje... Porque a mulher não se sustenta, então ela fica quieta, ou é aquela mulher que ainda não tem o trabalho, não tem a renda, então ela fica quieta para poder prover aqueles filhos, ela não pode pagar a faculdade, se separar do marido, talvez ele não ajude, então assim, em função dos filhos, ela se submete a determinadas violências para manter aquele status. Existem várias justificativas para manutenção do ciclo de violência, que a gente chama. Dependência financeira, dependência emocional, dependência social, as ameaças, dominação desse indivíduo agressivo em relação... É grande esse número, doutora Mariana? É grande. É maior do que as... Muito maior. Dos registros. A gente tem uma subnotificação gigantesca em relação a essa modalidade de violência, né? Que é a violência contra a mulher, violência em parceria íntima, porque também a gente faz essa diferenciação, e a violência intradomiciliar, que envolve as crianças também. Por exemplo, no abuso infantil a gente tem uma subnotificação de 90%. Existe aquela situação de que há abuso do pai contra, de repente, a filha, e a mulher faz silêncio nessa situação. Isso é comum ou é um volume? É frequente, né? Porque, como eu falei, há um... Desculpe, de repente isso seja mais... as pessoas vão registrar mais em São Paulo, mas no interior isso fica pior, a situação...
É claro que dependendo, né, como a gente iniciou falando, das políticas públicas, do incentivo em relação à denúncia e ao recebimento dessas denúncias também, porque tem essa etapa. Muitas vezes as vítimas são estimuladas, elas conseguem reconhecer a violência e se sentem seguras para denunciar, porque tem isso, ela tem que se sentir segura e amparada para denunciar. Não basta denunciar. O que vem depois da denúncia? Né? Ela vai chegar... Qual é o amparo que ela vai ter da sociedade? Exatamente. Né? Qual é o amparo? Para onde ela vai? Para onde ela vai. Muitas mulheres relatam que após a denúncia, né, da violência, chegarem na casa de familiares e não serem acolhidas. Ele faz uma pergunta, a gente vai, até vou deixar já no ar, né? Tá. Eu tenho uma postura muito contra, quer dizer, a sociedade estar armada. Eu acho que ela não está preparada para a arma, eu acho que a gente precisa de outras coisas, quem tem que fazer o cuidado da nossa sociedade é a polícia. Então, assim, salvo restritas situações, eu acho que eu queria saber se essa liberdade ou de maior porte de arma aumentou o número da violência. Mas eu vou abrir um instante agora para o Marcos. O trânsito pede passagem. Vamos com o nosso Marcos Alves, que deve estar em algum ponto da nossa cidade. É com você, Marcos. Ok, Francisco Palhato, bom dia também para nossa convidada. Falamos ao vivo aqui do KM 94 da rodovia Raposo Tavares, onde nós estamos com uma ocorrência em andamento, viu? Há poucos minutos atrás aqui nós tivemos a colisão entre um veículo de carga e também um veículo de passeio, um Fox Prata. Nesse exato momento, os dois veículos estão no acostamento aqui da pista expressa, sem atrapalhar o trânsito, porém a velocidade é grande, né? Por conta aí da curiosidade das pessoas que acabam passando por aqui, reduzindo a velocidade aqui onde aconteceu essa ocorrência. Para o motorista que está na rodovia Raposo Tavares e ainda tem opção de utilizar a pista local, a pista está praticamente vazia, onde os motoristas conseguem desenvolver uma boa velocidade. Ou seja, para você que ainda está antes aqui do 94, antes da Nogueira Padilha, ainda consegue passar ali pela pista local com bastante facilidade nessa região. Felizmente, pelo que a gente está observando aqui, não existe vítimas, né, nessa situação. Nós temos aqui a viatura do resgate da CCR Via Oeste, nós temos aqui também várias pessoas ajudando nessa ocorrência, inclusive as autoridades policiais também estão por aqui orientando o trânsito, chamando o policial rodoviário, pede para que as pessoas passem com mais rapidez aqui para que o trânsito não fique complicado, ok? Então vai a dica, pista expressa com morosidade aqui no 94, para você que consegue passar pela pista local, tem sinal verde da reportagem Jovem Pan. No sentido interior, o motorista consegue desenvolver uma ótima velocidade, tanto na pista expressa como na pista local. O trânsito é livre para quem está indo agora para as cidades da região ou vai acessar as alças aqui de Sorocaba, ok? São informações ao vivo do trânsito na maior rede de rádios do Brasil. Jornal da Manhã. Trânsito. Patrocínio. Trábite Medicina e Segurança do Trabalho. Agora com um novo programa inovador de ergo-oftalmologia nas empresas. Ligue 15 3331 5533 ou acesse trabit.com.br. Baterias Líder. Líder até no nome. Escolha sua melhor versão. Honda Dream Campolim Comitre 690. Pensou Honda 0 km? Pensou Japauto. City Mais Sorocaba. 365 dias com você, transportando nossa cidade para o futuro. Trânsito. Muito bem, nós somos com o nosso querido Marcos Alves e estamos aqui na sequência, né, que estávamos com a doutora Mariana da Silva Ferreira, médica legista e sexóloga, e eu perguntava à doutora Mariana se essa questão, que nós tivemos uma liberação mais do uso de armas, os CACs e gente também infringindo, o exército não tem condições de fiscalizar o rigor de tudo que está acontecendo nesse sentido, nós vimos coisas absurdas aí, armas de alto calibre, até 60 rifles em casa, quer dizer, para fazer uma guerra, né, para montar um batalhão. Mas, enfim, eu acredito que essa política deva estar sendo revista, né? E numa condição de que dê segurança às pessoas que precisam usar, mas segurança à sociedade, porque armar a sociedade sem orientação, sem uma cultura, sem preparo, é realmente aumentar o problema da criminalidade. E aí eu vou perguntar à doutora Mariana,
né, a gente perguntava se essa questão das armas nesses últimos anos, se a gente teve alguma diferença de comportamento ou de realidade no dia a dia do trabalho de vocês legistas. Então, essa questão do armamento, né, ele é um tema complexo, né, na verdade, né, porque não basta armar, você tem que treinar, você tem que capacitar, tem que ter um treinamento regular, não é um único treinamento. Emocional. Principalmente emocional, fazer uma avaliação psíquica, ver se essa pessoa tem, né, algum histórico de agressividade, de violência. Impulso. Impulso. E aí quando você tem uma família disfuncional, um agressor em casa, né, um homem violento em casa e de repente ele tem um fácil acesso a um armamento, o perfil, né, das lesões, vamos dizer assim, que até então predominantemente estavam relacionadas a utensílios domésticos, como faca, por exemplo, que se utiliza normalmente, né, em casa, agora existe o acesso a uma arma de fogo. Uma arma de fogo, né? Então, é muito complicado. Quando a gente fala de violência intradomiciliar, ter um agressor armado com facilidade é um grande risco, né? Não só para a mulher em si, mas toda a família, né, que está ali no local. A senhora falava algo importante, enquanto o nosso Marcos Alves está falando da rua, e eu perguntei como é que se considera, se existe estupro dentro de casa. Quer dizer, o marido pode estuprar a mulher? Qual é a linha tênue dessa explicação que a gente poderia falar? Não, isso é só fora de casa, isso é... Não, mas eu acredito que exista esta situação. Existe, e existe com frequência, que a gente chama, né, a denominação é estupro marital, mas tem sido utilizado muito o termo de estupro, né, em relacionamentos de intimidade, porque isso pode acontecer em relacionamentos homoafetivos, enfim, não só em relação ao homem e à mulher, mas a predominância é do homem em relação à mulher. Existe a cultura, principalmente quando há um relacionamento oficial, vamos dizer assim, um casamento, uma união estável, de que o corpo da mulher faz parte ali do pacote, né, das propriedades do homem. Ela tem que cumprir com as suas obrigações de forte, né? Obrigações de esposa. Então, muitas mulheres hoje têm mudado, né, com as novas gerações, mas assim, são gerações que estavam à disposição, seus corpos estavam à disposição e ainda estão do consumo sexual dos seus parceiros, independente da sua vontade. E a política pública, porque assim, a mulher vai, né, ela tem que fazer o exame de corpo de delito, o legista vai fazer este trabalho, né? Mas depois ela fica muitas vezes desassistida e isso desestimula a questão de você estar notificando, né? E aí a gente não tem notificação, tem um histórico, não tem um histórico e acha que a sociedade está tudo bem, está tudo legal e essa situação vai nos colocando indefinidamente sofrimento de muitas mulheres, né? Sim, a falta de assistência. Eu vou lá, faço o exame de corpo de delito. Exatamente. E daí? O problema é assim, eu sou estimulada a denunciar. Eu me sinto, para uma mulher denunciar, ou até mesmo para uma criança revelar um abuso, eles têm que se sentir seguros para fazer isso. Isso envolve muitas coisas. Eu não gosto muito daquela expressão, ela teve coragem de denunciar. Não, ela não teve coragem. Né? Ela se sentiu segura para denunciar, teve condições para, porque primeiro envolve todo o contexto ali dentro de casa, amigos, familiares, né, de revelar essa violência, de abrir essa violência. Muitas vezes ali já acontece o desestímulo para denúncia. Né? Mas é pai dos seus filhos, mas você vai destruir a vida dele, pra quê? Não, vamos resolver entre a gente mesmo, vai expor o nome da família. Se tiver ainda um poder aquisitivo médio, né, ou elevado, eu costumo dizer que as perdas secundárias à revelação de uma violência são maiores, né, porque às vezes é o nome de uma família, o nome de uma empresa, né, uma grande organização, que acaba, né, digamos assim, tendo outras repercussões. Então, esse é o primeiro passo. Que acontece em todo lugar, não é da sua família, tem no trabalho, tem na sociedade. Isso é mito, que acontece só na periferia, só com classes menos favorecidas, isso é mito. Talvez dá uma subnotificação das classes mais altas. Mais altas, por causa das perdas secundárias.
Status social, dinheiro, nome de família. Eu tenho dinheiro, eu vou aguentar isso e tudo bem. Exatamente. Ou não, se vier à tona esse tipo de escândalo, porque é um escândalo sexual, se vier à tona esse escândalo sexual, pode interferir ali nas ações da empresa, no cargo político, enfim, de toda, deixa eu lhe fazer uma toda a influência. Pergunta. Muito se fala agora de médicos que cometeram estupro. Eu queria entender e passar para o ouvinte da Jovem Pan o seguinte: estupro é só quando existe a conjunção carnal, ou seja, a penetração? A senhora vai me responder isso depois do intervalo comercial. Nós estamos com a doutora Mariana da Silva Ferreira, médica legista e sexóloga forense, e que ela vai responder para a gente daqui a alguns instantes esta questão. Se a violência, se o estupro é só quando há conjunção carnal ou quando há algum tipo de violência nesse sentido ou a intenção do sexo. Até já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você. Você sofre com algum tipo de alergia aos alimentos? Rinite, coceira nos olhos ou irritação na pele? Sente alguma reação alérgica quando está próximo aos seus pets? Atendendo adultos e crianças, a Clínica Médica Alevato possui atendimento humanizado, proporcionando a devida atenção para um diagnóstico e tratamento individualizado. Entre em contato agora mesmo. Telefone 15 991 16 8362 ou pelo site www.clinicaalevato.com.br. Você, seu carro precisa de um talento especial. Vem pro Alexandre e Diego Martelinho de Ouro. São 30 anos no mercado automotivo, com a mais alta excelência em seus serviços de funilaria, pintura e martelinho de ouro. A primeira unidade para seguradora está na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2120. E para atendimento particular, na Avenida São Paulo, 3001. Ligue 3237-5444 ou acesse alexandremartelinho.com.br. Sabe quem chegou em Sorocaba? A Sorvetes e Café Bruna, com uma proposta de sorvetes e açaí a preço de fábrica, com um super desconto nos valores. Também temos a opção por quilo com diversos sabores incríveis para saborear em nossa maravilhosa loja, onde você também pode tomar um café da manhã super especial. Temos opções para veganos. Não fique de bobeira nesse calor. Corra para Sorvetes Bruna. Dia 3 de fevereiro, sexta-feira, noite do Flashback, com W ao vivo, no Salão de Eventos do Lar São Vicente de Paulo, em Sorocaba. Informações 15 998 175281. Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba. 10 da manhã, as mais pedidas. Jovem Pan. Os 10 sons que bombam na Pan. E às 11 da manhã, Rock and Pop Jovem Pan. Manhã da Pan Sorocaba. Prêmios, interatividade e a galera da Pan invadindo as ruas. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. A 150 metros da pista de caminhada do Campolim. Lazer exclusivo com arena beach tênis e futevôlei, piscina com raia, quadra de tênis e muito mais. As obras estão aceleradas. Venha conhecer o decorado na rua João Wagner Way, número 1269, ou acesse magnoconstrutora.com.br. A Magno é de casa. A Ideal Seguros está há 28 anos oferecendo tranquilidade a você e sua família. Em tudo que é importante segurar, a Ideal tem uma solução. Seguro do carro, da moto, da residência, seguro de vida, seguro saúde e até seguro para os seus equipamentos portáteis. Na Ideal você tem todos os tipos de seguros e tem a garantia de uma retaguarda sólida e experiente sempre que você precisar. Ideal Seguros, há 28 anos oferecendo tranquilidade a você e sua família.
Você sofre com depressão, Parkinson, dores crônicas, fibromialgia? Já teve um AVC ou conhece alguém? Apresentamos a você o tratamento Estimulação Magnética Transcraniana. Sessões de 15 a 30 minutos. Esse tratamento, com a mais alta tecnologia, auxilia o médico que conduz o caso na melhora do quadro clínico e na diminuição de medicamentos. Médica responsável pelas sessões, doutora Renata Rodrigues Antunes, CRM 111-880. Saiba mais no telefone 3031 4010. Informação, notícia, Rádio Jovem Pan. 7h53, eu repito, 7h53. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Residencial Monte Rei, seu novo dormitórios com R$13 mil de bônus. Saiba mais em magnoconstrutora.com.br. Eu continuo aqui com a doutora Mariana Silva Ferreira, médica legista e sexóloga forense. E eu descobri, ouviu, Alana, e meninos e meninas aqui da nossa técnica, ela é de Tapetininga, a nossa grande Tapetininga, aliás, que tem agora a deputada federal tomando posse dia 1º, a Simone Marqueto, grande Simone. Doutora, a gente falava, eu lhe fiz uma pergunta e vou retornar nela, né? Se o estupro, não só numa família constituída ou qualquer outra situação, ele é estupro só quando existe a conjunção carnal? Vamos explicar o que é a conjunção carnal, a penetração. Não, né? Esse é um equívoco muito grande, porque muitas pessoas só associam, só foi estupro de verdade se tiver penetração vaginal. Então, a conjunção carnal, né, a definição médico-legal é a introdução do pênis na vagina, e atos libidinosos são todas as outras práticas sexuais que não, né, a introdução do pênis na vagina. Mas são estupros? Todos configuram um crime de estupro. Não então precisa é amplo, muito amplo. Qualquer prática sexual que seja realizada, por exemplo, no caso de maiores de 14 anos, né, tem que ter uma característica do constrangimento mediante violência ou grave ameaça, que é o artigo 213 do Código Penal. Para os vulneráveis, né, abaixo de 14 anos e pessoas que tenham alguma condição especial de vulnerabilidade, pode ser alguma alteração mental ou física, ou até mesmo aquelas situações temporárias de vulnerabilidade, álcool, drogas, Boa Noite Cinderela, enfim, que elas ficam temporariamente totalmente, né? Qualquer prática, desde a passada de mão, né, beijos, carícias, e aí vai, aquele leque enorme de possibilidades, né? De práticas que, quando realizadas no corpo do outro, promovem a excitação sexual do agente, né, de quem está praticando. Então, aquilo é excitante sexualmente. O que deixa muitas vezes o agredido ou a agredida com uma condição, às vezes, até de culpa, né? Sim. A pessoa se sente culpada, parece que ela se sente errada, e não é, né? É fruto dessa sociedade que encobre esse tema sob um manto muito grande, né? Exatamente, que entra naquela questão que a gente falou inicialmente, né? Do machismo e do patriarcal, da certeza de que o corpo do outro é propriedade e que eu posso dispor da forma que eu quiser. E a gente não pode esquecer que isso é estimulado o tempo todo, né? A importunação sexual, ela é estimulada o tempo todo, o assédio sexual também. Então, é importante que as pessoas saibam, não precisa ter penetração para que se caracterize como crime de estupro e seja penalizado por isso. Não existe uma violência mais ou menos grave. Eu escuto muito isso. Mas foi só uma passadinha de mão. Desde que a pessoa se sinta ameaçada, imagina, né? Com essa intenção. Os danos psíquicos independem se há penetração ou não. Às vezes eles são maiores Às de vezes qualquer são ato, muito né? maiores. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. É fundamental a mulher que é estuprada não tomar banho e fazer a denúncia o mais rápido possível até colher o material, como o sêmen, para identificação do estuprador, tomar coquetel contra HIV e mesmo a pílula do dia seguinte? Hoje isso é realizado com mais rapidez ou é só um desejo que não acontece nessa velocidade com que eu li o texto? Então, o ideal é que aconteça o mais rápido possível. Por quê? Primeiro ela tem que assegurar a sua própria saúde. Então, o primeiro passo no caso de uma violência recente, questão de horas... Ela vai para uma delegacia, é isso? Não, primeiro ela vai no hospital. Tá. Primeiro é a saúde dela, a segurança e a saúde dela. Porque muitas dessas pessoas estão machucadas, estão com lesões importantes, sangramento, lacerações, que nem tem ideia que estão nessas condições. Perfeito. E elas precisam tomar as medicações
né, para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, que também tem prazo para administrar. Claro. A maioria delas está em torno de 72 horas, inclusive para evitar a gestação em decorrência de estupro. Então, o tempo é inimigo da violência sexual. Mas é tão complexo. Será que a pessoa que sofre tudo isso sabe aonde ela tem que ir? Ela não sabe. Porque você fica perdido. Ela não sabe. E esse é o nosso papel. Dar o passo a passo para ela. Primeiro lugar, estupro recente, questão de horas ou dias. Primeiro o hospital. Depois que ela recebeu as medicações... Ela vai estar na emergência do hospital. Na emergência, ela tem prioridade de atendimento. A gente tem a lei do minuto seguinte, que normatiza o atendimento no ambiente do SUS a esse tipo, né, de violência. É um atendimento gratuito, multidisciplinar e prioritário. Então, é considerada mesmo uma urgência médica, então tem que ser atendida imediatamente. Receber as medicações, ser examinada, muitas delas precisam de procedimentos cirúrgicos naquele momento, às vezes internação. Então, primeiro é a saúde. A gente tem que garantir a saúde Até dessa no pessoa. hospital ela vai ter psicólogo também. Psicólogo, e isso que eu ia falar, não só a saúde física, mas a mental. Também a mental, porque muitas vítimas, elas entram em um estado de síndrome de pânico, né, que a gente Aqui em fala. Sorocaba, por exemplo, porque assim, a gente tem hospitais, a Santa Casa não tem porta aberta. Para ir para Santa Casa você tem que ir para o UPH. Aonde ir? Nas UPHs ou ir de repente no conjunto hospitalar? Aonde seria o caminho, a porta de entrada da cidade? Sorocaba eu não conheço o serviço. Não estou aqui em Sorocaba, mas assim, geralmente, pelo menos cidades de médio porte, tem um centro de referência de atendimento de porta aberta. Estilo pronto atendimento, Perfeito. que tem atendimento de ginecologia e obstetrícia. Então, geralmente são esses serviços, ou hospitais da mulher, que atendem essa demanda, às vezes, urgência oncológica. Então, ela vai estar mais acolhida, se for hospital da mulher, melhor ainda. Exatamente. Né? Lá em São Paulo, a gente tem o Hospital da Mulher, que foi inaugurado recentemente, o antigo Pérola Byton. É o Pérola Byton, né? É o antigo, não tem mais o Pérola Byton, agora é o Hospital da Mulher. Mudou. De prédio, mudou tudo. E lá tem o atendimento das urgências oncológicas e ginecológicas e o programa Bem Me Quer, que eu fiz parte, né, durante 10 anos, que é o atendimento 24 horas por dia, de todos os casos de política pública, né? Precisa. E divulgada, Precisa. né? Por exemplo, esse passo a passo, eu faço muito um trabalho de conscientização, que eu falo que é trabalho de formiguinha, mas eu faço a minha parte. Claro. Que é dar o passo a passo para essas vítimas, porque eu já atendi muitas vítimas em situações deploráveis, fisicamente e emocionalmente, não precisariam estar comigo ali naquele momento, porque foram mal orientadas. Inclusive de chegar na porta do hospital e quem estava na recepção do hospital falou assim: estupro, eu não posso pôr a mão, vai ter que ir na delegacia primeiro. E é errado. Ilegal. E dependendo da repercussão, pode ser crime, omissão de socorro. Perfeito. Então, primeiro, ela tem que ser atendida, nem que seja para se constatar que ela não tem nada, que tá tudo bem, que ela só vai tomar as medicações. E aí sim. Mas aí ela chega psicologicamente abatida, não sabe se ela fala a verdade ou não fala. Muito. Porque a polícia será chamada pelo hospital, é isso? Ou a polícia será chamada, ou ela será orientada a ir até a delegacia registrar a ocorrência. Então, aí olha só. Pode subnotificar, ela pode não ir, né? Aí que mora o detalhe. Eu sempre falo, para ela ir a uma delegacia e depois ao IML, porque o IML é a terceira etapa. Aí o marido vai ser bonzinho, não vou fazer mais. Exato, né? não, aí já tem todo o convencimento ali. Nossos filhos, a família. Exatamente. Né? Então, resolveu a saúde, não vai ter mais. Não, já resolveu o problema aí de saúde. Feminicídio lá pra frente. Exatamente. Né? Então é uma cascata. E para ela conseguir ir numa delegacia, ela tem que estar bem física e emocionalmente para isso. Os policiais que estão na delegacia, eles não têm menor preparo para lidar com uma pessoa em condições de alguma situação decorrente da saúde, né? Ou alteração psíquica. Eles estão ali para registrar a ocorrência. Então ela tem que ser cuidada primeiro, na sequência vai na delegacia e o terceiro passo é a perícia. Essa é a sequência. Isso é o que tem que acontecer em casos recentes, horas ou poucos dias, eu sempre falo, até 5 dias da violência, primeiro hospital. Depois porque tem medicações ainda que a gente alcança até o 5º dia. Então, primeiro hospital, depois delegacia e terceiro passo é a perícia, porque quem requisita a perícia é a delegacia. Outra coisa importante, não pode ir direto para a perícia. Tá. Quem vai requisitar o exame é a delegacia, porque senão a vítima chega no ML sem requisição, ela tem que voltar até a delegacia para registrar a ocorrência.
Gente, parece que é um caminho tão longo para a gente chegar lá. Nós vamos divulgar mais. A Alana vai descobrir aqui em Sorocaba quais são os caminhos que a gente tem que percorrer, que a mulher tem que percorrer, né? Vítima dessa situação. Olha, doutora Daniela, a gente teria para conversar aqui mais umas 3 horas, sabe? A gente até viu agora na Espanha o caso do Dani Alves lá, o brasileiro que está preso na Espanha, acusado de estupro de uma moça de 23 anos, né? O Brasil está equiparando com os países europeus em termos de exames para detectar se a mulher foi estuprada. Tem muita coisa pra gente falar, mas lamentavelmente a gente não vai ter tempo para isso, né? Nós pelo menos estamos vivendo, eu não sei se o início, né, mas pelo menos podemos falar isso claramente, né, num veículo de comunicação, porque antigamente também não se falava, né? Ficava tudo muito velado esta situação. A senhora tem esperança que tudo isso possa melhorar gradativamente? Total. Eu faço parte da geração de transição, né? Que o meu presente é o futuro das próximas mulheres, né? Então, eu trabalho para que elas sejam melhor atendidas, que elas saibam aonde buscar, né? E o meu trabalho é fazer isso, né? Não só dentro da minha atribuição, né? Na instituição, trabalhando com perícia, mas eu trabalho com conscientização, com a educação. Então, o que eu sei, eu transmito, na esperança de que as coisas melhorem, e estão melhorando. É como você falou, só o fato de eu estar sentada aqui, eu sou uma mulher, né, em 2023, numa rádio como essa, né, que tem um alcance fenomenal, poder falar de violência sexual já é um avanço que as pessoas Vamos não têm. falar mais, combinado? Combinadíssimo. Eu acho que é importantíssimo para a gente, é uma prestação de serviço, né? O veículo de concessão, a rádio, ela é uma concessão pública e nós temos que ter esse mistério, esse trabalho, né? Nessa questão tão importante, e a mulher, a sociedade precisa se impor, se valorizar, Sim. ocupar cargos importantes, né? Olha, eu estou recebendo aqui do ex-secretário de saúde, um grande amigo nosso aqui, o doutor Vinícius Rodrigues, em Sorocaba. Obrigado, doutor Vinícius, olha, tá ajudando aqui a gente. Em Sorocaba, o fluxo de adultos UPHs, né, ou UBS, para o CHS. Então, são unidades, ou a unidade básica de saúde ou as UPHs. E de lá, para o conjunto hospitalar de Sorocaba. E de lá para o ML e delegacia, né? As crianças e adolescentes na UPHs ou UBS mandam para o GEPASSE para a escuta, porque agora o GEPASSE tem escuta, verdade, né? Verdade, no caso das crianças especializadas e depois Trabalho polícia do e ML. Exatamente. Primeiro, sempre lembrar, tem que registrar a ocorrência, porque o IML ele só faz perícia mediante requisição da autoridade policial ou judiciária. Autoridade policial ou judiciária tem que ter a requisição. Nós não temos autonomia e autoridade de fazer um exame por conta própria. Então tem que ser requisitado e é importante que as vítimas... Tem que ter o pedido, né? Não tem que ter. É uma determinação da autoridade para que se faça a perícia. Né? Exatamente, porque a perícia é da autoridade que está requisitando, que ela que está investigando. Isso está acontecendo, crime, né? É bem rápido, né? Tem que ser. Tá, né? olha, tem então tem que ser bem rápido. Eu vou repetir, o fluxo em Sorocaba para a mulher ou a criança que sofre a violência, né, em casa ou fora, o fluxo é UPHs ou UBS, que daí vai ser encaminhado para o conjunto hospitalar de Sorocaba. Posso só complementar uma coisinha? Claro que pode. Lembrando que a gente tem prazo de coleta de vestígios, tá? Então a gente tem 24 horas para região de pele, ânus e boca e 72 horas para região de vagina. E se ela for obrigada a fazer uma dilacerada, ela for obrigada a fazer uma cirurgia, ela não vai ficar tão pouco tempo. E aí a equipe hospitalar, ela coleta vestígios, aí verificar se tem cadeia de custódia nesse serviço, são muitos detalhes. Nossa, quanta informação. Ou se não, né, em casos excepcionais em que está dentro do prazo de coleta, a autoridade policial pode requisitar uma perícia in loco, que é a perícia feita no leito hospitalar. Porque a mulher que tem condições, tem dinheiro, às vezes as coisas se abafam. Mas quem anda aqui, ela tá de ônibus, gente. Então ela vai para um lugar, vai para outro de ônibus. Ela não tem condições para isso tudo. Mas o caminho é UPHs, UBS, vai lá. Sofreu o estupro, não é só aquele que tem penetração. Estupro não é só isso, qualquer tipo de violência, até visual, ele já pode ser uma violência sexual, tá? E depois, ou seja, vai UBS e UPHs vão para o CHS, de lá para a delegacia que vai mandar para o ML. Isso, exatamente. E para as crianças e adolescentes, UPHs, UBS mandam para o GEPASSE. O hospital é o GEPASSE para a escuta. Né? Ele já tem a escuta lá e tem autoridade. Fantástico o trabalho Acabou deles. Essa história de ter que ir para um lugar para o outro. A escuta no GEPASSE, ela é
resolutiva. Sim. Não há necessidade de fazer outra. E depois vai para a polícia e para o ML depois da escuta no GEPASS, isso quanto a crianças. Muito obrigado, doutor Vinícius, por colaborar. Doutor Vinícius Rodrigues colaborou com a gente aqui no Fluxo de Sorocaba. Doutor. Muito obrigado, viu, doutor Vinícius? Um grande abraço, o senhor sempre muito gentil com a gente aqui e deixou marcas muito positivas aqui na sua gestão de saúde em Sorocaba. Muito bem, foi um prazer imenso e a gente quer conversar mais, aprofundar este tema que é muito importante para a sociedade, viu, doutora Mariana? Doutora Mariana da Silva Ferreira, médica legista e sexóloga, que falou aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, Café Excelsior, produtos da Padaria Real, a gente volta já, depois dessa aula que a gente teve aqui com a doutora Mariana. Nota 10 essa pauta, viu, minha cara Alana Damasceno? Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.